falando do exercício, né? Do exercício. O exercício que foi postado, o prazo de entrega foi alterado, né? E eu não tive oportunidade de examinar todos os exercícios postados, mas consegui examinar alguns deles, né? E fiquei numa dúvida. Fiquei uma dúvida que era com relação ao esforço realizado para alcançar a resposta que cabe ao questionamento. Então eu faço já uma pergunta. Estamos na sala com 15 alunos. Pergunto para vocês: vocês acharam o problema fácil ou difícil? Pode só mencionar aqui fácil ou difícil. Razoável. Muito bem, Gisele, razoável. Tá. Difícil. Jéssica achou difícil. Então eu vou fazer outra pergunta. Então eu vou fazer uma outra pergunta. Qual foi o grau de dificuldade? Qual foi o grau de dificuldade? Porque alguns, eu não li todos os trabalhos, realmente não deu tempo, né? Porque eu precisei estar fora hoje e eu acabei não lendo todos os trabalhos. Mas qual foi o grau de dificuldade? Aonde está a dificuldade? Olha o trabalho que tem treinamento. Quem está falando? Ah, tu vai mostrar? Não. Ah, ele tá falando. Que tá falando que foi zoado, né? Eduardo, você vai falar alguma coisa? Não, desculpa, professor. Por quê? Pode falar. É que o microfone estava ligado aqui, professor. A pergunta que eu coloco, você pode responder. Você achou difícil ou fácil? Ou qual é o grau de dificuldade que você encontrou para fazer o problema? Bom, quem é que vai me responder, pessoal? Professor, posso responder? Quem está falando? É o Mário. Pode, sim. Então, professor, como que eu estou entrando na faculdade esse ano, né? E eu, assim, eu estava com um receio, né, de fazer uma pergunta, responder uma resposta bem simples. Eu tive uma dificuldade, assim, não no trabalho em si, entendeu? Mas até falei para a Gisele enviar o trabalho, né, na plataforma, porque eu fui buscar, né, na jurisprudência, na lei, entendeu? Eu estudei assim mais de 10 horas aí, entendeu? Então, eu até mandei no e-mail do senhor, porque eu não consegui, mandar pela plataforma, entendeu? Aí, 4 horas da manhã, eu mandei para o senhor, né? Então, assim, no meu caso, eu tive um pouco de dificuldade, né? Bastante, né? Mas eu fui atrás, entendeu? Eu respondi embasado naquilo que o senhor deu em aula, né? Entendeu? Na lei do sócio, né?
simples, né? Sociedade simples. Também fui buscar em jurisprudência, né, do Coelho, entendeu? Do que mais? E lá no ministro também, Tá. algumas E coisas qual foi a sua conclusão? do trabalho. Achei assim, o trabalho Não, foi qual bom. foi a sua conclusão com relação ao tema colocado? O que você encontrou? Então, Porque eu encontrei que assim ficou aberto, né, o tema, e eu me baseei na sociedade simples. Achei que como que eu vou falar para o senhor? Tem assim, eu coloquei no trabalho, né? Eu achei que tinha que fazer isso mesmo, como que se diz? É que eu não tenho, assim, em termos técnicos, assim, eu não sei falar para o senhor, eu só escrevi, né, no trabalho, mas só pegando em mão mesmo. Não estou com ele aqui, não. Então, deu tá umas bom. 3, 4, mais ou menos, no trabalho. Mas eu Deu fui o quê? buscar umas 3 folhas, mais ou menos, de resposta. Com 1,5 linha você responderia. Então, mas eu fiquei... Quem está na tela, Brenda? Oi, eu fiquei Brenda, quer falar comigo? Brenda saiu da tela. Para Professor, ver dificuldade de elaborar a resposta de forma clara e concisa. Não sei se atingiu o objetivo proposto. Sim, pois não. meu nome é Eurípides, Sim, sou novo na Eurípides. sala, minha primeira aula. Sim. Na realidade, professor, a única dificuldade que eu achei na questão da resposta foi a questão se os agentes lá, os que tinha lá, que estavam no polo ativo da ação, se os outros credores que não estavam no polo ativo, se eles tinham também direito, né, no corpo dessa ação que já tinha sido movida, né, pelos credores, né, que estavam no polo Sei. ativo. Então, é só isso que eu queria, se eu pudesse falar um pouquinho sobre isso, Eu porque, vou falar, sim. Eu na vou falar já realidade, sobre a questão. a Eu dificuldade estou que querendo ouvir um tem no pouquinho, trabalho é estou só querendo isso. ouvir mais alguma pessoa falar sobre essa questão, Uhum. porque a resposta cabe em 1,5 linha. Professor, A resposta é bem simples mesmo. Fala, Jéssica. tudo bem? Professor, eu tive a mesma dificuldade que a Josi, né? Dificuldade para elaborar a resposta. Até porque eu pesquisei em sociedade simples e cheguei numa conclusão assim mais próxima para assim, uma resposta mais próxima para a pergunta que o senhor passou. Mas a dificuldade mesmo foi elaborar, porque pesquisei Sim. jurisprudência, doutrina, no entanto, a melhor solução que eu encontrei foi mesmo na lei. Certo. Muito bem. Quantas pessoas tem nessa sala já? Deixa eu ver uma coisa. Nós estamos com 29 pessoas. Pessoal, essa matéria que eu pedi dessa avaliação aqui é a matéria do Direito Empresarial 1, que é a respeito da desconsideração de personalidade jurídica. Eu uni a desconsideração de personalidade jurídica com a classificação de sociedades. O que eu peguei? Eu peguei o artigo que fala sobre a desconsideração de personalidade jurídica e trouxe para análise junto com a classificação de sociedades. E aqui a classificação conta a responsabilidade dos sócios, conta a responsabilidade dos sócios. Tá? E pelos trabalhos que eu examinei, ninguém tinha examinado, né? Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar. O artigo 1023, que estou colocando agora para vocês verem, da sociedade simples. O que diz o artigo 23? Se os bens da sociedade não lhe cobrirem as dívidas, respondem os sócios pelo saldo na proporção em que participem das perdas sociais, salvo cláusula de responsabilidade solidária. Eu não vi nenhum de vocês
se preocuparam com esse artigo 1023, que é da sociedade simples. E é esse artigo que define a responsabilidade dos sócios. No caso da sociedade simples, os sócios respondem ilimitadamente. Ora, se o sócio já responde limitadamente, não cabe ação de desconsideração de personalidade jurídica. Nesse caso aqui, que houve uma sentença judicial, a sentença judicial é nula. Ela não cabe desconsiderar. Por quê? Porque o sócio já tem responsabilidade ilimitada. Está aqui no artigo 1023. Então, não cabe desconsideração de personalidade jurídica na sociedade simples. O sócio já responde de forma ilimitada. De forma ilimitada. Né? Então, eu não entendi por que vocês tiveram tanta confusão para fazer. Nós tínhamos diante de uma situação, a jurisprudência tem um monte de casos, se você tivesse colocado assim, ó, sociedade simples, consideração de personalidade, no Google, vocês iriam encontrar uma série de informações que dizem que sociedade simples não cabe desconsideração de personalidade jurídica. Então, antes de discutir, por exemplo, se acarreta dissolução ou liquidação da sociedade, não acarreta nada. Absolutamente nada vai acarretar. Por quê? Porque a sentença está errada. Cabe recurso. E vocês sabem disso, porque vocês estão vendo aí com o professor Lincoln, né? Vocês têm aula de processo. O professor Lincoln. Então, aqui não cabe desconsideração de personalidade jurídica, não aplica-se o artigo 50, ele é inaplicável. Falei isso quando eu disse a vocês a classificação das sociedades. Falei classificação da sociedade quanto à responsabilidade dos sócios, limitada, ilimitada e mista. 3 pontos importantes. Responsabilidade limitada quando a lei diz que ela é limitada. Ilimitada quando a lei diz que é ilimitada. É o caso da sociedade simples, está lá no artigo 1023 da lei. No 1023. Então, a resposta caberia numa linha e meia. Não cabe desconsideração de personalidade jurídica na sociedade simples. Os sócios respondem de forma ilimitada. Errou. A sentença judicial está errada, cabe recurso. O que cabe ali é recurso da sentença judicial. Né? Cabe recurso. Então, esse é o ponto. Né? Esse é o ponto da análise do artigo 1023. E se vocês forem mais à frente, pegar o artigo 1032, por exemplo, também ainda é da sociedade simples, o 1032, vou colocar ele na tela para vocês. Já. Ele diz assim, a retirada... deixa eu mandar para vocês. A retirada, exclusão ou morte de sócio não exime ou a seus herdeiros da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até 2 anos após a verbada resolução da sociedade, nem nos primeiros casos pela posterior em igual prazo, enquanto se requerer a verbação. Então, vejam, o 1023, ele é complementado, é reafirmado, melhor dizendo, pelo 1032. Mesmo a ausência do sócio, continua respondendo. Por quê? A responsabilidade dessa sociedade, desse tipo societário, é de responsabilidade ilimitada. Essa mesma regra se aplica à sociedade de nome coletivo. Mesma coisa. Se aplica à Eireli, que não é uma sociedade, né? Mas se aplica à empresa Eireli, né? Pode se aplicar à sociedade limitada se ela é uma sociedade, né? Se os sócios respondem
de forma ilimitada. E na sociedade limitada pode haver esta possibilidade. Né? Possibilidade. Eu canso de falar e vou falar mais uma vez para vocês. Vocês não podem pegar o artigo da lei e tentar entender o artigo da lei crua e nua. É preciso entender o contexto da coisa. Veja, deixei muito claro, único sócio de uma sociedade simples. Então, eu não vou examinar sociedade limitada, não vou examinar sociedade anônima, não vou examinar sociedade de nome coletivo, nem comandita simples, nem comandita por ações, nem cooperativa. O que eu vou examinar? Sociedade simples. Sociedade simples. A regra do artigo 50 ou 228, se não me engano, do Código de Defesa do Consumidor, 50 do Código Civil, ou 228 do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se à sociedade simples? Essa era a primeira indagação que tinha que ser feita na análise do problema. Primeira indagação. Imagine que Manuel José, Antônio e Maurício foram no seu escritório contar essa historinha aqui. Essa historinha. O que vocês iriam dizer para eles? Esse é o ponto. Vocês têm que mergulhar, gente, para poder encontrar a resposta. Eu sei que o professor Rico também aperta vocês por causa disso, né? Ele, inclusive, faz alguns exercícios, eu sei que ele faz alguns exercícios, mas vocês precisam ampliar o conceito, não ficar preso só no artigo 50 ou no artigo específico. Vocês têm competência para isso, vocês têm condições para isso. Tem condições para isso. E é isso que a gente busca, né? Para que vocês façam. Então, tá lá. Propuseram ação judicial pertinente, culminou na sentença de desconsideração de personalidade jurídica da sociedade. Errou o juiz. Ele não poderia dar uma sentença de desconsideração de personalidade jurídica. Não serve para nada essa sentença. Ele errou. Errou, porque a responsabilidade dos sócios já é uma responsabilidade limitada. Já é uma responsabilidade limitada. Caberia onde? Caberia na sociedade cuja responsabilidade é limitada. E é só para os sócios? Não. Cabe só ler o artigo 50, né, que vocês vão verificar administrador ou sócio. Depende de quem está no comando. A desconsideração é para quem está no comando da sociedade. Quem está no comando. Porque se o sócio não estiver no comando, eles também não respondem pela desconsideração de personalidade jurídica. Também não respondem. Então precisa saber, o sócio está no comando ou não? Se ele não estiver no comando, ele não vai responder pela desconsideração de personalidade jurídica. Quem vai responder é o administrador, a não ser que ele foi conivente, tirou proveito. Aí é outra questão, né? É a má-fé da má-fé, né? A má-fé elevada ao quadrado. Mas, caso contrário, só vai responder aquele que deu origem ao fato. Né? Que deu origem ao fato. Você já pensou, por exemplo, toda essa falcatrua que aconteceu envolvendo a Petrobras? Se desconsidera a personalidade jurídica, nós vamos chamar quantos sócios existem na Petrobras? 1.000, 2.000, 3 milhões? Não sei quantos. Para responder, esse processo não iria terminar nunca. Nunca iria terminar. Então, o artigo 50 ele é muito inteligente no que ele diz. Vamos colocar ele na tela, só para a gente analisar. Dá só um segundinho, por favor. Artigo 50. Olha lá.
Opa, ele subiu. Consegui copiar ele, vamos ver agora. Não sei se ele vai sair direito. Está saindo em vermelho. Saiu em vermelho. Me dá só um minutinho, deixa eu tentar fazer uma outra coisa para ele. No artigo 50. Espera só um minutinho só, gente. Agora ele vai sair direitinho. Tá lá. Artigo 50. Já coloquei aqui, sim. Tá lá. Vamos lá. Vamos examinar com cuidado. Em caso de abuso da personalidade jurídica caracterizada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode, é uma faculdade, o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou, veja aqui, não é ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direto ou indiretamente pelo abuso. Então, se coubesse a desconsideração, o que é a desconsideração? A desconsideração de personalidade jurídica é uma forma de enquadrar, limitar e coibir o uso indevido da pessoa jurídica. Para assegurar o quê? Assegurar o privilégio da separação patrimonial. É imprescindível o uso adequado da pessoa jurídica. Desvio de função faz com que deixe de existir razão para a separação patrimonial. As regras dos artigos 50 e 28 do Código de Defesa do Consumidor autorizam o juiz a retirar o privilégio da autonomia patrimonial e atingir o patrimônio pessoal dos administradores ou dos sócios. É importante ressaltar que a teoria da desconsideração não visa destruir ou questionar o princípio da separação da personalidade jurídica da sociedade. Estou citando isso porque eu li num dos comentários de um de vocês aí, né? Mas por essa razão que eu estou citando aqui. Né? Trata-se de uma medida excepcional que é aplicada nos contornos da lei civil, do artigo 50, ou do direito do consumidor, que é o artigo 28, né? Atingindo sócios ou administradores. Pode atingir os dois? Sim, se houver ali uma associação, né? Se um tiver macundado com o outro, aí sim pode atingir os dois, mas não necessariamente. E outra coisa, e também não atinge a própria empresa. A empresa fica protegida, ela não é atingida pela desconsideração, porque não vai desconsiderar nada dela, vai desconsiderar do administrador ou do sócio. Né? Então, para a jurisprudência, né, a desconsideração de personalidade jurídica precisa de dois requisitos básicos. Um é o requisito objetivo, que deve corresponder ao reconhecimento da insuficiência patrimonial do devedor, né, que é a pessoa jurídica, e o outro é o elemento subjetivo, que se caracteriza pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Então, o que faz a desconsideração? Ela retira momentaneamente, né, a autonomia patrimonial da sociedade, momentaneamente, para um caso específico, pontual, né, e para aquele caso, os efeitos das obrigações que a sociedade teria
recai sobre o administrador ou os sócios, que vão arcar com o quê? Com o patrimônio individual. Em benefício de quem? Em benefício dos credores que figuraram no polo ativo da demanda judicial. Os que não tiveram no polo ativo não são beneficiados em nada. Somente aqueles, porque a desconsideração é personalíssima, é medida personalíssima. Ela não é de caráter geral, abrangente. Ela é personalíssima. Importante também aqui para salientar, né, que o juiz não tem competência para dissolver total ou parcialmente uma sociedade por fraude relativa à autonomia patrimonial. O que máximo ele tem para fazer, quando cabe no tipo societário, é desconsiderar a personalidade jurídica. No caso das sociedades em nome coletivo, sociedade simples, comandita, não, faltou o nome da sociedade agora, já lembro já. Essa sociedade, a responsabilidade é ilimitada. Se a responsabilidade já é ilimitada, não há razão para pleitear desconsideração de personalidade jurídica. Então, errou quem? Errou o juiz. Claro que errou. Errou grosseiramente. Cabe recurso para o tribunal restabelecer a situação. Restabelecer. Porque não há necessidade de discutir aí desconsideração. Ok? Como seria a resposta correta, então? Acabei de dizer para vocês, a resposta correta é a seguinte: seria dizer que não cabe desconsideração de personalidade jurídica na sociedade simples. Os sócios já respondem de forma ilimitada. A desconsideração só é cabível quando a tipo característico da sociedade é de responsabilidade limitada, né? Onde há sócios com responsabilidade limitada. Nesse caso, não é. Né? Não é. Então, nesse caso, o que aconteceu aqui? Houve uma decretação da desconsideração por ato judicial? Sim, houve. Errado. A desconsideração está errada. Né? Já está errada. Se você tivesse analisado a sociedade simples, e alcançado o artigo 1023, vocês iriam chegar exatamente nessa conclusão. Exatamente nessa conclusão. Os bens da sociedade que não são suficientes para cobrir as dívidas, responde os sócios. E nesse caso da sociedade simples, são os sócios que respondem. Não é o administrador, são sócios que respondem à sociedade simples. Ele responde, sócios que respondem. Na proporção de quê? Na proporção da sua participação societária. O sócio que participa com 10% responde com 10%. O sócio que participa com 60% responde com 60%. E assim sucessivamente. Exceto se no contrato social dessa sociedade houver cláusula de responsabilidade solidária. Aí vai se aplicar a cláusula da responsabilidade solidária. Né? Mas se não houver cláusula de responsabilidade solidária, cada sócio responde na proporção em que eles participam na formação do capital social. Respondi a questão formulada pela Josier.
José, seria assim, José. Seria dessa forma. Alguma dúvida, pessoal, pode perguntar. Quem estava fazendo algumas perguntas aí do começo para mim, pode perguntar. A Gisele falou, né, o Márcio Lúcio. Querem explorar um pouquinho mais? Aproveitem que a gente pode trabalhar com essa questão mais a fundo. Professor. Pois não, Eurípides. Eurípides, na questão lá, vamos supor que, da dúvida que eu tive com relação à participação no polo ativo da ação daqueles que não ingressaram, eles não têm, né, não teria como fazer parte desse polo ativo, né? Não, se fosse desconsideração de personalidade jurídica, ela é personalíssima. Se ela é personalíssima, só atinge quem está no processo. Só quem está no processo. Entendeu? Certo, ela essa não era uma atinge. Dúvida que eu tinha. Não atinge, porque não é efeito erga omnes. O efeito não é erga omnes. O efeito erga omnes atingiria, claro. Né? Inclusive aqueles que não estavam, né? Mas não é o caso, não é efeito erga omnes. O efeito é pontual. Aliás, todos os processos, né, só beneficiam as partes que ali constam. Sempre. Somente as partes que ali constam. Pode ter decisões judiciais, no caso do Supremo Tribunal Federal, que tem repercussão geral. O que é repercussão geral? O professor Lincoln tem mais capacidade do que eu para falar sobre isso, porque ele é o professor de processo, né? É o professor Lincoln que é com vocês, né? Professor Lincoln, né? Que dá Roberto processo? César, né? O Roberto César? Então, desculpa. Mas o Roberto César também tem, com certeza absoluta. O Roberto César também tem para falar. Ô, professor. Não, pensei que era o professor Lincoln. Desculpa, então, eu me enganei com a turma. Então, a responsabilidade aí, então, cabe aos sócios, então. É o Mário Lúcio. Sim. E a empresa, ela fica... Então, se fica assegurada ou não? Como que... No caso, a responsabilidade vai a cada sócio, que a senhora falou assim que são 3, né? Então, os sócios não tem administrador, não é isso? Não tem uma figura do administrador ali, você não citou. Então, caberia a cada sócio responder sobre isso aí? Exatamente. A responsabilidade recai sobre o sócio. É o que está no artigo 1023. É o que está lá no artigo 1023. Se os bens da sociedade não lhe cobrirem as dívidas, respondem os sócios. Não fala em administrador, fala em sócios. Sim. Então, o que acontece no artigo 1023? O artigo 1023, ele diz assim, no caso da sociedade simples, não se aplica o artigo 50. Entre linhas está isso, gente. Porque ele já tem uma regra própria, específica, tratando da responsabilidade. Né? Entendeu? Tratando da responsabilidade. Se você tivesse colocado no Google assim, sociedade simples, desconsideração de personalidade, vocês iriam chegar nesse caso. Porque está farto de informações na internet, né, disponível, e se você pesquisasse jurisprudência, coloca lá, jurisprudência, desconsideração de personalidade jurídica, sociedade simples, vocês vão ver várias decisões judiciais dizem não cabe desconsideração de personalidade jurídica. Veja, as decisões são do tribunal, que saem da jurisprudência. Isso significa dizer que os juízes das instâncias inferiores, né, o juiz Zacó, eles podem, e muitas vezes julgam dessa forma, julgam errado. E aí, quando chega no tribunal, o tribunal reforma, claro.
Obrigado. Ok. Veja um detalhe, Carla. Quando se faz uma análise de um artigo, você precisa levar em consideração sempre estas exceções. O que diz a exceção? O salvo é uma exceção. Tá? Salvo é uma exceção. O que ela diz? Ela diz o seguinte: se os bens da sociedade não lhe cobrirem as dívidas, responde os sócios pelo saldo na proporção em que participe das perdas sociais. Coloca um ponto imaginário aí, um ponto imaginário, ok? Aí diz mais o legislador, exceto, salvo, se houver cláusula de responsabilidade solidária, aonde? No contrato social. Porque a sociedade é livre e ela pode estabelecer cláusula de responsabilidade solidária, onde diz assim, sócios, se houver uma perda, todos nós vamos dividir a perda por igual. Ou seja, todos respondem pela perda, na mesma proporção. É possível fazer isso? É possível, sim. Por isso que o legislador deixou, depois da vírgula, o salvo uma cláusula de responsabilidade solidária. Né? No caso em concreto, eu teria que olhar o contrato social para ver se tem uma cláusula desta de responsabilidade solidária. Se houver, o que vou fazer? Vou substituir a expressão que diz na proporção em que participe das perdas sociais. Eu vou substituir isso aqui. Para quê? Pela cláusula de responsabilidade solidária. Cláusula da responsabilidade solidária. Okay? Vamos ver quem que mandou algumas coisas aqui para mim. Espera um pouquinho. O Igor disse, sem dúvidas, na minha resposta, acreditei estar certo, mas com a explicação do senhor, vejo que limitei meu pensamento pela forma que a questão estava escrita, objetivamente, na parte em que ele disse-me, propuseram ação judicial. Pois é, Igor, veja o detalhe importante. Aquilo que eu falo sempre, e vou repetir agora para vocês, a gente não pode olhar no quadrado. Você tem que olhar fora do quadrado. Você tem que enxergar fora do quadrado. Entendeu? Fora do quadrado. É isso que nós tínhamos. Por exemplo, nesse caso aqui, como é que a gente faria, em primeiro lugar, uma análise? Primeira coisa para fazer uma análise, eu vou pegar quais são os elementos importantes que tem no questionamento. Primeira coisa, 1, 2, 3 sócios. Eles são os únicos sócios. Perfeito, são 3 sócios. Qual é o outro elemento importante que aparece? Sociedade simples. Então, eles são sócios de uma sociedade simples. Eles não são sócios de uma sociedade anônima, não é de uma sociedade limitada, não é de uma sociedade comandida por ações, é de sociedade simples. Então, o que eu faço? O meu olhar volta para a sociedade simples. Sociedade simples. Eu tenho 3 sócios de uma sociedade simples. Sediado em Osasco, não importa. Praticaram atos considerados fraude relativa à autonomia patrimonial. Isso é importante. Isso é importante. Isso é importante. Né? Alguns credores tomando conhecimento, então veja, então eu estou centrando aqui a questão que alguns credores, não são todos, muito bem, propuseram uma ação judicial pertinente que culminou na sentença de desconsideração de personalidade jurídica da sociedade. Bom, eu paro aqui primeiro. Gente, primeira coisa, vamos lá. A sociedade é simples. O que vem na minha cabeça? Cabe desconsideração de personalidade jurídica em sociedade simples? Essa deve ser a primeira questão que se coloca na análise. Eu preciso vencer esse obstáculo. Porque se a resposta for positiva, cabe, muito bem, eu vou vencer esse obstáculo. Se a resposta é não cabe, eu estou
diante de uma situação de irregularidade da sentença. A sentença está irregular. Cabe recurso a essa sentença. Então, eu nem olho aqui a indagação. Veja, fiz uma análise preliminar. Estou lá em cima ainda. Preliminar. Ok? Veja, vamos mudar isso aqui agora de direito empresarial para o direito penal que vocês adoram. Adoram. Uma pessoa pegou um revólver, deu um tiro e matou uma outra. O que vai acontecer? Vai ser condenada. Artigo 100, não sei qual é o artigo agora, acho que é 121 do Código Penal, né? Crime, tal, premeditado ou não premeditado, não importa, mas é crime, vai ser presa. É? Aí quando você olha, menor de idade, tem 17 anos, 11 meses, 29 dias, menor de idade. Vai ser processado como criminoso? Não. Então, veja, a questão toda é que vocês têm que analisar por completo, sabe? Os elementos que vocês têm que examinar. É uma coisa que vocês fazem no crime, gente, tem que fazer aqui. É só no direito empresarial? Não, no direito de família também. Tá? No direito real também. No direito real também vocês teriam que fazer isso. Uma coisa, no inventário. Entendeu? Eu vou contar até uma historinha para vocês que aconteceu comigo no inventário. No inventário. Faleceu a mãe de uma cliente. Ela me procurou para fazer o inventário, fiz o inventário sem maiores delongas. Filha única, a mãe não teve outra filha única e tal. Muito bem. 50% ficou para ela, 50% ficou para o pai, que era o meeiro, né? Tinha meiação pelo regime de casamento. Passado um tempo, morreu o pai. Ela me procurou para fazer o inventário do pai. E me disse assim, tá fácil agora, né? Porque é só passar os 50% do meu pai para mim. Eu disse para ela, não. Como não, professor? Não está tão fácil assim. Eu só posso te responder essa pergunta depois que eu fizer o exame preliminar da situação. Fui fazer o exame preliminar e um dos documentos obrigatórios que a gente precisa tirar é uma certidão de existência ou inexistência de testamento no colégio notarial. Veio a certidão. Lá na certidão tinha um testamento, aonde o pai declarava no testamento de que ele não teve coragem de dizer em vida, mas que reconhecia após morte a existência de um outro filho extraconjugal. Ela, que era herdeira de 50% do pai, passou a ser herdeira de 25%. Lembra que o pai tinha 50%? Ela só tem 25%. Como é possível? Claro que é possível. E por que não teve o mesmo efeito na maternidade? Porque a maternidade é certa. A maternidade é certa. Quantos filhos tem sua mãe? 1, ponto, acabou. Quantos filhos tem seu pai? Não sei. Com a minha mãe, tem 1. E com as outras mulheres? Não sei. Por que isso? Porque a paternidade não é certa. Então é necessário em tudo você fazer um exame detalhado, preliminar à questão. Entendeu? Preliminar. Deixa eu ver aqui uma voz. Sem dúvida, total, faltou atenção quanto ao tipo de sociedade. De fato, Igor, verdade. Eu analisei coisa errada, fui analisar a questão da desconsideração e não analisei a questão da sociedade simples. Até analisei o 123 e fiquei na dúvida, entendeu? Veja, esse é o problema. Agora, gente,
Não fiquem magoados, não. Não fique cabeça baixa. Vocês estão com raiva? Fica com raivinha, então, mas não fique com... Porque o que acontece é o seguinte, vocês estão numa faculdade, o erro pode acontecer aqui. O que não pode acontecer lá fora. Porque lá fora o erro pode não ser corrigido, ou não ter condições de corrigir. Entendeu? O que a faculdade lhe ensina é que vocês precisam fazer uma análise completa do caso. Tá? Vocês me pediram mais prazo para trabalhar com o problema, eu dei. Não me preocupei com o prazo. Eu dei. A pergunta se eu não me engano, da representante de sala, se eu poderia estender o prazo. Sim, está estendido. Não é a questão do prazo. Né? E outra coisa também, gente. O que é nota? A nota, todo mundo se preocupa com a nota. Nota é o resultado do aprendizado. Não adianta vocês terem nota se vocês não tiverem aprendizado. Entendeu? Não adianta. Não adianta. Ter nota e não ter aprendizado não resolve. Essa equação não fecha. Essa equação não bate. Não tem resultado para essa equação. É equação impossível. O que precisa ter? Nota e resultado. Nota e resultado. Tá? Vou passar outro trabalho dessa natureza para que vocês mergulhem, né? Mergulhem. Olha, eu vou ter alguns casos que eu vi, eu percebi que alguns alunos pegaram um trecho de um artigo que circulam pela internet e copiou só o trecho que falava dessa parte da desconsideração. Ele ficou sem nexo. Eu li, mas não conseguia compreender, porque ficou sem nexo. Né? Não tinha início e não tinha fim. Era um trecho que pegou de uma frase. Tá? Então, se precisam examinar com cuidado isso, sabe? Muito cuidado. Muito bem. O que eu vou dizer? Muito bom, boa noite. Raila. Quantas pessoas nós temos na sala? Nós temos 46 pessoas na sala. Vocês querem continuar discutindo um pouco mais isso, com profundidade, gente? Pode me perguntar, vamos lá. A desconsideração. Já que nós falamos sobre a desconsideração do artigo 50, né, e 28 do Código Civil, 50 ou 28 do Código de Defesa do Consumidor, né? Já que nós falamos da desconsideração, vocês já ouviram falar da desconsideração inversa da personalidade jurídica? Declaração da desconsideração inversa da personalidade jurídica. Fala, Eurípides. Sim, professor. Já ouviu falar? Sim. Respondendo essa questão mesmo, né? Eu estava lendo o livro do como é que chama? Do Carlos Roberto, né? Carlos Roberto Gonçalves. Aí dei uma passada lá por essa parte que ele fala da desconsideração inversa. Da desconsideração inversa. Ela não está no Código Civil. Ela não está no Código Civil. Tá. Ela está no direito processual, lá no Código de Processo Civil. Mas ela não está no Código Civil. Li sobre esse assunto, a Carla leu sobre esse assunto, exatamente. E o que é a desconsideração inversa? A desconsideração inversa é a evolução
é a evolução da doutrina com base na inteligência humana. A inteligência humana. O que fez o legislador ao inserir a regra no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor? Foi o primeiro que apareceu. Ele criou uma regra para responsabilizar administradores ou sócios de atos lesivos aos consumidores. E esta regra, que já vinha sendo debatida há muitos anos pela doutrina, foi incorporada ao Código Civil de 2002. 2002 se incorporou a regra. O que acontecia naquela época? Acontecia assim. Os sócios e os administradores, eram mais sócios que faziam isso, eles sangravam a empresa de tal forma que deixava ela magra, sem bens suficientes para respaldar uma possível demanda judicial. Isso existe até hoje. Até hoje existe. Por exemplo, há empresas que você olha o patrimônio dela, ela não tem máquinas, ela não tem carros, ela não tem sede própria, tudo é fruto de aluguel. Tudo é fruto de aluguel. Fruto de aluguel. E se decretasse a falência, não ia dar nada. Porque não tem bens. Não adianta falir alguém, decretar a falência de alguém, se não tem bens. É igual cheque sem fundo. O que você faz com ele? Nada. Não é nada. Você ganhou, mas não leva. Então, a desconsideração surgiu exatamente com o propósito de proteger a pessoa jurídica do uso abusivo. Porque nós sabemos que a pessoa natural não se confunde com a pessoa jurídica. Ambos têm personalidade jurídica. A pessoa natural adquire ao nascer e a pessoa jurídica adquire ao ser constituída. A diferença que existe entre uma e outra é que a pessoa natural adquire capacidade com a evolução do tempo, com o passar do tempo, até atingir a capacidade plena, que é aos 18 anos. A pessoa jurídica não tem esta evolução. Quando se atribui personalidade jurídica à pessoa jurídica, ela já tem capacidade. Só com uma grande diferença. A capacidade da pessoa natural é exercida por ela, de per si. De per si. E a capacidade da pessoa jurídica é exercida por quem? Por uma terceira pessoa. Que pode ser o sócio, que pode ser o administrador. É uma terceira pessoa que vai administrar. O que é? O que ele prevalece? Prevalece a vontade dele impondo sobre a vontade ou sobre a condição contratual da sociedade. Como a sociedade não tem voz, embora é sujeito ativo e passivo de obrigação, de direitos e obrigações, perdão, mas ela não tem voz de comando. O voz de comando está na mão de pessoas naturais. A voz de comando. Estas pessoas naturais, no exercício do cargo de comando da sociedade, são elas que praticam atos, não é a própria sociedade. Porque a sociedade é um ser inanimado. A sociedade não pratica atos. Quem pratica atos são as pessoas que estão na gestão dela, da sociedade.
Então, o que fez o legislador diante de uma situação dessa? Ele cria a regra que quando há uma confusão patrimonial, quando há desvio de finalidade, ou seja, quando a pessoa natural invade a privacidade da pessoa jurídica, de tal forma, porque provoca na pessoa jurídica danos e que esta não tem capacidade de responder. Por esta razão que o legislador fez, criou a regra do artigo 28, que depois foi copiada para o artigo 50 do Código Civil. Com finalidade quê? Finalidade de proteger a pessoa jurídica e os direitos de credores, direitos de terceiros. Quem são os credores? Funcionários, prestadores de serviço, fornecedor de matéria-prima, enfim, o próprio Estado com seus tributos. Esses são os terceiros, né? Que ficam protegidos, porque se a sociedade mal administrada não tem capacidade financeira, perdeu a capacidade financeira por atos que possam ser enquadrados no artigo 50 ou no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que diz praticamente a mesma coisa, responde diretamente o causador do dano. Essa é a teoria da desconsideração da personalidade jurídica. O processo, o Luciene, processo não se confunde com o direito material. Processo não se confunde com o direito material. Processo é a forma de pleitear judicialmente ou de caminhar judicialmente uma demanda. Então, não é que se enquadra no artigo 50, absolutamente. Então, não há esta correlação desta forma. O processo diz como é feito. Eu tenho uma necessidade. Por exemplo, quero pleitear a desconsideração da personalidade jurídica. Como é que eu faço? Eu vou lá no processo, vou verificar quais são os critérios processuais para desconsiderar. Lá no processo eu vou encontrar isso. Entendeu? Agora, a desconsideração inversa, por exemplo, não está na lei adjetiva, não está no Código Civil. Mas a jurisprudência acatou a tese desenvolvida pelos doutrinadores, que é a desconsideração ao contrário. O que vem acontecendo? Quando surgiu a EIRELI, isso pode acontecer com outras empresas também, não necessariamente com a EIRELI, tá? Quando surgiu a EIRELI, o que é a EIRELI? A EIRELI é uma empresa individual. Então, alguns casos começaram a ocorrer na EIRELI, como, por exemplo, imagine João constituiu uma EIRELI. A EIRELI é unicamente dele. É dele. João. Você pode dizer que João é o proprietário da EIRELI? Pode dizer. Você pode dizer que ele é o único dono de tudo que a EIRELI tem? Pode dizer. Por quê? É uma empresa individual, não é uma sociedade. Agora, vamos imaginar que João constituiu a EIRELI 10 anos antes de casar. Ou seja, o João era solteiro quando constituiu uma EIRELI. João casa, contrai o casamento. Qual é a participação do cônjuge na EIRELI? Nenhuma participação. A empresa
é de João e não do cônjuge. Cônjuge não tem qualquer direito sobre a empresa. Sobre a empresa. Tá? Não estou nem falando do regime de casamento, hein? Não tem qualquer participação aqui na empresa. A empresa é individual, é dele. É dele. Muito bem. João, agora na constância do casamento, amealhou alguns bens. Vamos imaginar que João conseguiu comprar, junto com a sua companheira, comprou uma casa onde eles moram. E João disse para a companheira o seguinte: puxa vida, vamos colocar essa casa lá na empresa? Veja que é o contrário do que acontecia na situação que leva à desconsideração de personalidade jurídica. Tá? Que também é desconsideração, mas é inverso agora. E o que o João faz? Convence a esposa a levar isso para dentro da empresa individual. Ora, o que fez a mulher ao transferir a sua cota na participação da casa para a Eireli? Ela passou a ser coproprietária da Eireli? Não, a Eireli é individual, não muda a característica, ela continua sendo individual. Mas e aqueles bens, a parte da meação da mulher? Foi por doação. Ela doou para a sociedade, para a empresa. Doou. Simplesmente doou para a empresa. E quem é o dono da empresa? É João. Então, João tem 100%? João tem 100%. Quanto tem a mulher? Nada. Mas e o bem que ela passou para a Eireli? Ela doou para a Eireli. Ela abriu mão. Renunciou. Aí vem o divórcio. O que acontece no divórcio? Divisão de bens particulares, pessoais. O que João e a sua companheira têm para dividir? Nada. Não tem nada em conjunto para dividir. Então o João fica com o que ele tem e vamos colocar Maria. Maria fica com o que ela tem. Como ela não tem nada, fica com nada. E como o João só tem Eireli, fica com a Eireli. Mas dentro da Eireli não tinha um pedacinho que pertencia a Maria? Tem. É aí que entra a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Para quê? Para desconstituir aquela doação que foi feita e voltar para o conjunto do seio dos bens pessoais. E sobre esse, agora, ocorre a partilha. A partilha. Eu já vi muitos advogados se aventurando por aí e só toma chumbo, pedindo para a companheira participar da Eireli. Não pode, a Eireli é empresa individual, gente. Não tem como participar de lá. Não tem. Você só pode fazer pelo caminho da desconsideração inversa. Da desconsideração inversa. Qual é a teoria? É a mesma teoria da desconsideração do artigo 50. Os fundamentos são os mesmos, só que é feito de forma inversa. Espero ter explicado. Ficou alguma dúvida? E Luciene, veja, o CPC, mais uma vez, é a forma de aplicar a norma. Como você vai aplicar a norma? Vai te dar o processo. Vai te dar o processo. O que é o processo? O processo é um conjunto de atos, né? Sequenciais. O processo caminha para frente.
sempre para frente o processo, nunca caminha para trás, a não ser que tenha uma nulidade absoluta que anula os atos lá na frente, e aí o que acontece? Ele retorna ao status anterior, né? Porque houve uma anulação de atos. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Vamos lá, Carla, Eurípides, Braider. Quem que vai fazer umas perguntas para mim hoje? Ana Angélica, Camila. Nós temos aí na sala 46 pessoas agora nesse momento. Jéssica Trevisan. Quem vai perguntar, pessoal? Alguma dúvida? Pode acessar o microfone. Sinto à vontade. Acesse o microfone, a gente conversa. Né? Carla. Ficou claro, então? Posso fazer um outro questionamento que envolva essa situação? Eu espero que vocês respondam. Eu vou fazer outros exercícios, passar outros exercícios para vocês, mas vocês têm que mergulhar. Veja uma coisa, quando o cliente entra no seu escritório, ele te conta um monte de coisa que aconteceu da vida dele. A primeira coisa que você tem que fazer é não se envolver emocionalmente. Como um dos colegas de vocês aqui, na hora de responder, né, de trabalhar com esse problema, eu percebi que ele estava envolvendo, né, emocionalmente com o caso. Não tem que envolver emocionalmente. Não se envolva emocionalmente com nada, absolutamente nada. Você tem que ser técnico, puramente técnico. Deixa o cliente falar tudo que ele quiser. Depois vocês vão fazer o quê? A limpeza. Tá? É igual como você vai numa horta e colhe um pé de alface. Você já come ele imediatamente? Não. O que você vai fazer? Eu vou limpar. Depois faz mais o quê? Eu vou lavar. Você vai limpar, você vai lavar perfeitamente. Aí depois sim que eu vou preparar uma salada. Gente, é a mesma coisa que vocês têm que fazer com questões de direito. Mesma coisa. Mesma coisa. E tem que ter um olho no gato e um olho no peixe. Tem que ter uma conduta de mineiro. Acredite duvidando. Ou duvide acreditando. Mas não vai dizer isso para o cliente, claro. Evidentemente que não. Eu lembro de uma ocasião, eu estava na ativa, me caiu um processo no qual a pessoa alegava que trabalhava na boca de um forno numa empresa com 17.000 graus centígrados, sem nenhuma proteção. E ali ele permanecia 8 horas trabalhando e às vezes prolongava essa jornada por mais 4, 5 horas. Gente, isso é verdade? Mentira deslavada. O bom senso já nos indica que é uma mentira deslavada. Né? E eu até, na época, fiz a minha defesa para a empresa, questionando logo de preliminarmente se era de fato o reclamante que estava sentado à mesa ou se era alguém representando-o, porque ninguém consegue ficar na boca de um forno com 17.000 graus por mais que 1 segundo. Ele cozinha.
Se nós temos um forno na nossa residência que gira em torno de 150 até 200 graus e a gente não consegue, não suporta ficar com ele aberto, imagine um com 17.000 graus centígrados. Provavelmente essa pessoa veio do além para fazer a reclamatória. Então a gente tem que desconfiar sempre e verificar. Claro que eu não vou dizer isso para o cliente, porque senão o cliente vai embora. Ele vai para o vizinho. Você não pode dizer isso para o cliente, mas você tem que investigar isso com cuidado para depois não entrar numa fria. Né? Eu não tenho agora para mostrar para vocês, mas lembro de cabeça. Acho que eu tenho assim, pera um pouquinho só. Acho que deve estar aqui. Deixa eu ver se está aqui. Se está aqui, eu leio para vocês já. Eu acho que está aqui. É só um minuto, por favor, pessoal. Só um segundo. Não está aqui, não. Me dá só um segundinho, por favor, pessoal. Eu acho que eu tenho aqui. Se eu tiver... Ver se eu tenho aqui para vocês. Poxa vida. Não tenho aqui. Não sei onde eu coloquei. Não sei onde eu coloquei, mas eu tenho de cabeça. E eu depois eu vou descobrir onde está e vou mandar para vocês uma cópia. Como o processo é público, né? O processo é público. Uma pessoa entrou com uma reclamação trabalhista alegando de que tinha uma doença profissional. Doença profissional. Qual era a doença profissional? Descrita pelo digníssimo advogado. Ele descreveu a doença profissional como uma fimose. Eu que dispenso. É isso mesmo que eu falei, fimose. Gente, fimose não é doença profissional. Nunca foi, nunca será. Ele não sabe o que é. Então, por que vai pleitear alguma coisa judicialmente? Da mesma forma que fez esse com 17.000 graus. 17.000 graus. Você não acredita, Luciane? Pois é, eu vou pegar a sentença e vou mandar para vocês a sentença. O juiz foi até sarcástico com ele, com o advogado. O que é, gente? Eu levanto esses casos assim, para que vocês possam compreender que é necessário mergulhar dentro do problema, gente. Mergulhe no problema e duvide de tudo. Duvide. Porque a partir do momento que vocês duvidam, vocês buscam a verdade. Vocês podem até gastar algumas horas duvidando e depois ter que reconhecer. Tudo bem, não é prejuízo. O prejuízo é quando vocês não duvidam e deixam passar. Aí nós temos prejuízo. Tá? Bom, pessoal, temos aí mais
alguns minutos de aula, né? Porque eu acabei gastando tempo aí para explicação, né? E aí, vamos terminar ou vocês querem ainda conversar mais sobre essa questão processual? Eu ia começar uma matéria nova hoje, que hoje eu ia falar sobre a sociedade limitada, né? Sociedade limitada, mas não está tempo nem de eu começar. A Josia não quer perguntar nada? Veja, eu não me preocupo, viu, cara? Você tem razão, perfeitamente. Eu não me preocupo muito nesses exercícios que eu passo. Eu não me preocupo muito se o aluno acertou ou errou. Não me preocupo. Eu me preocupo mais com a forma como ele tratou a questão. Isso que é o mais importante. Eu percebi aqui, inclusive, não li todos os exercícios, mas eu percebi que respostas idênticas, de um para o outro. O que absorveu tanto um como o outro? Nada. É a história daquele que copiou do colega. Os dois estão errados. Então, eu não posso fazer nada. Ele vai perder a oportunidade de aprender. Né? Não, você não fez burrice, Josie. É Josie, né? Que se pronuncia teu nome, né? Você não fez burrice nenhuma, não. Isso é natural que acontece com todos nós. Vejam, eu vou perguntar mais uma coisa para vocês. Ainda eu estou tentando entender até a questão sem a devida importância, mas agora não erro mais. Esse é um ponto importante. Veja um detalhe importante. Quando nós nascemos, nós já fomos colocados num quadrado. O primeiro quadrado que a gente recebeu chamou-se berço. Ele era fechado dos 4 lados. E nós ficamos olhando para cima. Até que, com o passar do tempo, nós começamos a sentar e começamos a ver as coisas num outro patamar. Mas continuamos ainda dentro do quadrado. Alguns colocam no chiqueirinho, outros no andador, mas continuamos dentro do quadrado. Mas aqueles que ficavam soltos dentro de casa tinham almofadas para fechar o quadrado. Nós ficamos sempre dentro do quadrado. E o nosso quadrado foi se agravando à medida que a gente foi descobrindo coisas. Descobrimos que tem um negocinho com 2 furinhos, conhecido como tomada, mas que eu não sabia. E quando eu fui colocar o meu dedinho, recebi um não pode. Simplesmente assustei e disse, por que eu não posso? Pensei eu. Ninguém me explicou, mas não pode. E foi desta forma. E mais tarde eu começo a perceber que os armários eram trancados, fechados, amarrados, para que eu não pudesse acessá-los. Continuei ainda dentro do meu quadrado. Fui para a escola. Na escola, me colocaram dentro de um quadrado. Tem hora para entrar, tem hora para sair, tem hora para comer, tem hora para ir no banheiro, tem hora para brincar, tem hora para tudo. Continuo dentro de um quadrado e sem receber explicações a respeito do que, por que eu estou dentro do quadrado. Aí chega a tabuada, 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2, e assim sucessivamente, e vai até a tabuada do 10. E a do 11, e a do 12, e a do 13, e a do 14. Não sabemos. E a gente passou o período da escola, fomos para a faculdade e continuamos ainda dentro do nosso quadrado. A tal ponto que a gente olha e não enxerga. Vejam, alguém saberia me dizer o relógio que tem
na Estação da Luz em São Paulo, os ponteiros de que é? O ponteiro, não, perdão. Os algarismos são de quê? Algarismos arábicos ou algarismos romanos? Quem pensou em algarismos romanos acertou. Como é que é o algarismo romano? Um pauzinho para indicar o 1, 2 pauzinhos para indicar o 2, 3 pauzinhos para indicar o 4, o 3, perdão, 4 pauzinhos para indicar o 4. Não! É um pauzinho e um V para indicar o 4. Mas não é assim que está no relógio da Estação Sorocabana, da Estação da Luz. Não é assim que está no Big Ben, em Londres. E não é assim que está na maioria dos relógios em algarismo arábico pelo mundo inteiro. E a gente não tinha percebido? Não, passou desapercebido. Tudo isso passou desapercebido, José. E a gente olha, mas não enxerga. Como é que é o algarismo romano? 4 pauzinhos. O 4 é 4 pauzinhos. Pode olhar. É só vocês entrarem pela internet e vocês vão pegar. E vocês vão verificar. Tem lá 4 pauzinhos, 4 risquinhos para indicar o 4. Tá errado? Não. O meu telefone, o meu relógio de pulso é algarismo arábico, é algarismo romano. Também tem 4. O número 4 não é um pauzinho e um V, um tracinho e um V. Não. Ele tem 4. 4 indicando. Por que isso? Tem uma explicação lógica, racional? Claro que tem explicação lógica e racional. A gente não se atenta para os detalhes. É exatamente isso. E é isto que a gente precisa fazer em direito. Direito, nós temos que fazer o exercício de estar fora do quadrado, sair fora dele, olhar fora. O que é que eu percebo de diferente aqui? Gente, ninguém vai fazer uma questão para vocês dizendo assim: qual é a cor da maçã? Ninguém vai te perguntar isso. Você pode responder vermelho ou verde. Ninguém vai te perguntar isso. Vai fazer uma questão mais elaborada. Para quê? Para que você raciocine, para que você pense, para que você elabore. E esse é o direito. O que a gente faz no caso do crime? Vocês têm aula de crime, né, de penal. O que vocês fazem? Vocês têm que ver as atenuantes, as agravantes. Né? Tem que enxergar o conjunto. E aí vocês têm que fazer sempre isso em todas as matérias em direito. Todas as matérias. Por isso que eu falo, o cliente conta a sua história. Não responda naquele momento. Diga para ele que você vai examinar. Isso para ele, olha, deixa a documentação aqui comigo, eu vou examinar, e você me volta aqui 1 dia, 2 dias, 3 dias depois, para que a gente veja. Para que você tenha tempo de exame, de analisar. Como é que faz um suco? Eu pego a fruta, coloco dentro do liquidificador, ligo o liquidificador e bato. É isso? Não. Mas eu quero um suco de coco. Eu não quero suco de laranja, eu quero suco de coco. Como é que eu faço suco de coco? Eu tenho que quebrar o coco, a casca. Aí dentro eu vou encontrar a polpa que eu preciso também soltar da casca. Hoje o exercício que eu tenho que fazer para depois levar no liquidificador para moer.
Devemos expandir nosso campo de visão, enxergar além. Sim, perfeitamente. Não é um olhar míope. Tá? Não é um olhar míope. Vocês têm que ter um campo de visão de 180 graus. Enxergar tudo o que acontece. E a sociedade é muito comum vocês encontrar situações dessas. Está tudo na lei, gente. Sociedade é uma coisa mais fácil que tem de aprender, porque está tudo na lei. Tudo está lá. Mas o importante é como interpretar. Há pouco vocês estavam perguntando sobre a questão da vírgula, né? Salvo cláusula de responsabilidade solidária. Olha, toda vez que aparecer exceto, salvo, né, essas coisas, essas expressões, é expressão de exceção. Se é uma expressão de exceção, deixa eu entender primeiro o que não é a exceção. Depois eu vou para a exceção. O que atinge a exceção? Né? O que atinge a exceção? Muito bem. Bom, pessoal, são 21 horas. José, gostei das suas observações, eu acho que você está corretamente, exceto a primeira afirmativa que você falou de burrice que eu fiz. Não fez burrice nenhuma. Não fez burrice nenhuma. Se o ser humano não erra, ele não aprende. Ele precisa errar para aprender. Nós não teríamos essa aula de hoje, com essas observações, se eu não tivesse feito esse exercício para vocês. Provocado. Porque se eu chego e pergunto assim, alguém tem alguma dúvida sobre desconsideração de personalidade jurídica? Todos iriam dizer, nenhuma, professor, estou entendendo. O exercício prova, faz com que a pessoa exercita, né, e ali ele aponta onde está a dificuldade. Muito bom, Gisele, obrigado. Bom, pessoal, eu vou me despedir de vocês, porque agora vocês têm uma outra aula, né? Uma outra aula. E não sei com que professor que é, mas é uma outra aula. É o professor Roberto César que veio agora? Boa noite para vocês, que vocês tenham uma boa aula, né? Tenham uma boa aula. E da semana que vem a gente volta. Provavelmente eu vou, talvez amanhã ou depois eu mande para vocês algum exercício, mas eu vou postar aqui também na plataforma, tá? Me respondam pela plataforma, pessoal. Não deixe por último momento. Respondam para mim na plataforma, tá? Porque é a forma que eu tenho de controlá-los, tá? Pessoal, muito obrigado. Bom descanso para vocês, boa reflexão, entendeu? E se precisar alguma coisa, é só me perguntar pelo e-mail, tá bom? Muito obrigado.